Uma das suas célebres entrevistas, Cabrini, tem várias, mas eu estava revendo algumas delas nos últimos dias e eu vi que você entrevistou o Fernando Collor de Mello, que você inclusive depois fez um documentário em cima disso no Conexão Repórter. Mas eu queria que você, História de uma assim, entrevista, né? foi uma baita de uma entrevista, assim, ela repercute até hoje, muita gente recorre a ela quando quer ver alguma coisa do Collor, mas assim, como é que foi o bastidor daquela entrevista? Como é que você convenceu o Collor a te dar aquela entrevista e te dar uma liberdade de você perguntar tudo aquilo que você queria? Bom, primeiro, essa entrevista é um marco na minha carreira. A gente ganhou o prêmio da PTA. O prêmio da PTA foi o reconhecimento dessa matéria, uma matéria também muito ousada que a gente fez no Iraque. Mas essa matéria foi muito importante porque ela ganhou, inclusive, a audiência na Globo. Era um momento significativo da minha carreira, porque eu estava deixando a Globo. Quando o Ayrton Senna morreu, eu permaneci mais um ano cobrindo Fórmula 1, mas eu achei que não valia mais a pena, eu queria me dedicar ao jornalismo investigativo, coisa que eu já fazia no escritório da Globo em Londres. Um ano antes da morte do Senna, eu tinha localizado o Paulo César Farias, que é a maior audiência da história do Jornal Nacional. Então, esse momento era um momento muito significativo, porque era um momento que eu deixava o Porto Seguro da Rede Globo para assumir o escritório do SBT em Nova York e ajudar a inaugurar o SBT Repórter. Em uma emissora que não tinha tradição em fazer programas e reportagem. Então, eu me lembro muito bem que a Mônica Teixeira, ela é editora-chefe desse programa, e ela queria até que eu fizesse o O.J. Simpson, né? Na estreia. Eu falei, olha, o O.J. Simpson é uma boa pauta, mas eu prefiro eu mesmo escolher o tema, porque eu acho que precisa ser um tema que represente a minha cara, aquilo que eu penso do jornalismo atual. E foi daí que eu tive a ideia de fazer a primeira grande entrevista com o Fernando Collor de Mello. O primeiro desafio foi convencê-lo a falar. Ele precisava, de fato, dar as suas explicações, à mesma medida em que eu precisava fazer as perguntas mais contundentes. Não podia ser um programa chapa branca. Tem que ser um programa ousado nas perguntas, mas que, ao mesmo tempo, respeitasse o direito que ele tem de dar as suas explicações. E a revista Veja elegeu como a melhor matéria do ano, ganhamos o prêmio da PCA, ganhamos a audiência da Globo, e é uma matéria historicamente muito significativa, porque ela representou um sucesso muito grande para o SBT Repórter. Depois a gente continuou, logo em seguida eu fiz a matéria do Iraque, depois eu fiz a matéria do Afeganistão, que ganhou o prêmio Vladimir Herzog, nesse mesmo SBT Repórter, onde a gente cobriu a ascensão do Talibã em 1995. Mas essa matéria do Collor era decisiva, porque eu deixava o Porto Seguro da Globo, onde eu cobria Fórmula 1, e a Globo tinha feito uma proposta incrivelmente atraente para que eu permanecesse na Globo, que a Globo entendia que a equipe que cobria a Fórmula 1 estava a ser mantida a todo custo, ainda mais no momento em que não havia mais Ayrton Senna. E o Alberico Souza Cruz, que era o diretor de jornalismo, ele fez uma proposta fantástica para que eu permanecesse, mas eu decidi ousar, porque eu queria me dedicar exclusivamente ao jornalismo internacional e ao jornalismo investigativo. Eu achava que já tinha cumprido uma etapa, um ciclo da minha carreira fazendo a Fórmula 1. Adorei fazer Fórmula 1, me abriu muitas portas, a Ayrton Senna me abriu muitas portas, tenho muito carinho por esse período, mas eu achava que eu precisava dar um passo adiante. Mas achar que dar um passo adiante, quando isso envolve sair da Rede Globo de televisão, veículo de comunicação do país, não é uma decisão fácil. Ela envolve coragem. E começar com o Collor acabou alicerçando todo esse momento, né? Porque no final do ano, todos os veículos elegeram os melhores do ano, e a gente estava lá e representando o SBT, que não tinha tanta tradição no jornalismo, embora já estivesse com o Boris Casoy, que estava também a sua maneira dele, quebrando barreiras, etc. e tal. Então, essa entrevista do Collor, você lembrou aí que no Conexão Repórter, né, programa que eu fiz em outro momento pelo SBT, a gente fez a história de uma entrevista, porque é uma entrevista muito importante, que foi a primeira entrevista do Fernando Collor de Mello depois do impeachment, onde respondeu que jamais tinha respondido, da mesma forma que eu tenho muito orgulho também de, anos depois, ter feito a última entrevista de Dilma Rousseff antes do impeachment também. Então, são marcos importantes da minha carreira.
E como é que você conseguiu convencer o Collor a falar com você sem restrições? Não foi fácil, foi muito difícil. O primeiro passo foi que ele aceitasse me receber. Ele apresentou uma série de explicações sobre as decisões que ele tomou. E eu falei, presidente, as suas decisões precisam chegar às pessoas que sempre o apoiaram. Ele parou para pensar e falou, eu acho que você tem razão. Mas eu avisei, é fundamental que a gente faça todo tipo de pergunta. Eu lembro que a primeira etapa do programa foi na casa da Dinda, onde a gente já fez algumas perguntas um pouco mais desafiadoras. Ele teve até vontade de desistir dessa matéria. Então, quer que a gente fique apenas com a parte do senhor falando sobre a casa da Dinda, sobre aquela espécie, entre aspas, de cachoeira, com tubulação de plástico que ele fez ali, e sobre o paisagista que ele contratou de uma maneira questionável, né, por toda a imprensa e pelas investigações. Aí ele decidiu continuar. E a etapa decisiva desse documentário foi feita em Miami, aonde ele respondeu a todas as perguntas, mas um clima de muita tensão mesmo. Ali era um outro homem, da mesma forma que eu era um outro repórter. Todos os lapsos de cortesia tiveram que ser despidos, porque ele respondeu da maneira que ele achava que tinha que responder. Eu perguntei da forma que eu achava que o público brasileiro tinha direito de indagar a um presidente que tinha sido destituído do poder por denúncias de corrupção. Foi um marco na minha carreira, e o senhor Fernando Collor também, sob a perspectiva dele, também deu respostas importantes, respostas que fazem muito pensar. E por que é que você acha que ele, analisando pelo lado dele, por que é que ele, no íntimo dele, o que ele viu em você que ele aceitou dar essa entrevista? O que ele tinha a ganhar com isso? Olha, eu já era um jornalista com uma biografia muito importante, tinha localizado o PC Farias, tinha participado da cobertura da morte do Ayrton Senna, inclusive anunciando em rede nacional a morte dele, foi um momento mais difícil da minha carreira. Eu vivi um grande momento da minha carreira, minha vida para o SBT provocou enorme repercussão, ele sabia de tudo isso, e ele julgou naquele momento que eu era o jornalista ideal, pelo prestígio que eu acumulava naquele instante, para fazer a entrevista, mas foi uma decisão dele, entendeu? E como é que você convence, Cabrini, personagens que às vezes estão no olho do furacão a te dar uma entrevista, a quebrarem o silêncio? Isso já aconteceu algumas vezes, mas se é que você pode revelar, claro, que técnica, que poder de persuasão e de convencimento você usa para que eles digam sim e falem com você? Muito simples. Primeiro, a credibilidade que se conquista ao longo de uma carreira. Segundo lugar, eu tenho perfeita noção de que jornalista não é promotor, jornalista não é delegado, jornalista não é juiz. Jornalista, ele faz perguntas, mas ele jamais pode julgar. E eu sempre respeito o direito que cada entrevistado tem de apresentar o seu lado da história. Por isso que tantos me escolhem. Eles sabem que eu vou fazer perguntas de forma, muitas vezes, contundente, mas jamais irei julgá-los. Eu, antes de fazer uma entrevista, não julgo o entrevistado, durante não julgo, e depois também não julgo. Eu, quando as pessoas me perguntam sobre vários entrevistados que eu fiz, Eduardo Cunha, Fernando Collor de Mello, PC Farias, enfim, fazer entrevistas exclusivas se tornou algo muito comum na minha trajetória. Eu jamais julgo essas pessoas depois. Se você me perguntar opiniões sobre pessoas que eu entrevistei, eu jamais irei emitir a minha opinião, porque eu acho que seria uma perda da confiança entre entrevistador e entrevistado. É uma ética que eu desenvolvi, e os entrevistados sabem que eu farei perguntas desafiadoras, mas eu não irei julgá-los. E essa é a receita básica, não julgar, e as pessoas apreciam dar entrevista para mim por uma credibilidade, por sentir que elas podem dizer, olha, se eu respondi as perguntas do Roberto Cabrini, é porque eu não temo nada, né? Muitos já me falaram isso. É uma demonstração que eles podem dar à sociedade de que eles estão transparentes. Mas, dito isto, eu sempre faço as perguntas do meu ponto de vista da sociedade.